a todos, meu nome é Leandro Lima Rasmussen, eu sou professor adjunto na Universidade de Brasília, no programa de pós-graduação em Geotecnia, e hoje irei apresentar o trabalho do meu aluno de mestrado, Pedro Baena de Mesquita, com o título Redução das poropressões em maciços rochosos fraturados por meio de drenagem, que foi apresentado no CobraSeg 2022. A motivação do trabalho do Pedro ela foi o grande impacto que pressão de água causa na estabilidade de taludes em maciços rochosos fraturados. Podemos observar aqui, na equação do fator de segurança para esse bloco de rocha, o impacto negativo que a pressão de água ele gera. E como motivação, temos também o fato de que podemos, até certo ponto, controlar esse impacto negativo através da instalação de sistemas de drenos horizontais profundos no maciço. Então, o objetivo do trabalho ele consistiu na investigação da existência de anisotropia no comprimento e na orientação ideal de instalação de sistemas de DHPs em maciços rochosos fraturados com famílias de descontinuidades bem definidas. A metodologia desse trabalho envolveu o desenvolvimento de um novo código C++ para análise de fluxo em meios descontínuos pela técnica da rede de fraturas discretas, ou Discrete Fracture Network, assim como também um estudo de caso baseado no maciço rochoso da barragem de Jianfengou, na China. Então, como eu disse anteriormente, para análise do fluxo no trabalho do Pedro, foi adotada a técnica da rede de fraturas discretas. E o que seria essa técnica, afinal de contas? Uma rede de fraturas discretas, ou Discrete Fracture Network, nada mais é que um modelo virtual de um maciço rochoso real. Nessas duas imagens, podemos ver exemplos de redes de fraturas discretas. E para gerar esses modelos virtuais, nós temos que ter, primeiramente, dados obtidos a partir de amostragem de informações que são coletadas de afloramentos no maciço rochoso e de furos sondagens. A partir desses dados que vão estar relacionados com a orientação das famílias de descontinuidades presentes nesse maciço, com a persistência das descontinuidades e com a intensidade de fraturamento delas, ou seja, a quantidade de descontinuidades de cada família que existe nesse maciço, em conjunto com hipóteses que vão ser adotadas, nós podemos então gerar o nosso modelo rede de fraturas discretas. É claro que quando um modelo desses ele é gerado, nós temos que ter em mente o fato de que trata-se de uma representação estatística do maciço e não determinística. E esses modelos, idealmente, eles devem passar, depois que são gerados, por uma etapa de validação através de um novo mapeamento virtual, para verificar que, de fato, esse modelo virtual ele é representativo do maciço rochoso real. Então, as hipóteses que foram adotadas nesse trabalho com relação à forma como esses modelos se comportam, elas foram as seguintes, Elas foram as hipóteses do chamado modelo de discos de Poisson, também conhecido como modelo de Becher. As descontinuidades são assumidas como circulares, o tamanho delas, ou a persistência, segue uma distribuição exponencial ou log normal, a localização das descontinuidades segue um processo de Poisson no espaço, a orientação segue a distribuição de Fischer-von Mises e a abertura hidráulica para análise de fluxo segue uma distribuição log normal. Então, o maciço de Jianfengou serviu para o nosso estudo de caso. É um maciço formado por granito com 4 famílias de descontinuidades bem definidas. Esse maciço foi mapeado e as informações obtidas elas foram publicadas por coautores. E podemos ver as informações necessárias para a geração dos modelos DFN apresentadas aqui na tabela 1. Então, foram gerados modelos DFN, ou redes de fraturas discretas do maciço de Jianfengou, utilizando o código open source produzido na Universidade de Brasília, conhecido como UNBlocksGen. E o UNBlocksGen, então, ele gerou modelos tridimensionais DFN do maciço de Jianfengou, só que para pesquisa, a pesquisa que foi realizada, a análise de fluxo foi feita assumindo o modelo como bidimensional. Então, para converter o modelo DFN 3D em 2D, foram realizados cortes no meio do modelo com planos horizontais para obter, então, a intersecção desse plano horizontal com as descontinuidades e os traços que surgem disso serviram para as análises de fluxo. Para análise, então, de percolação, foi assumido a teoria de descontinuidades que seguem a lei cúbica de fluxo, a qual assume que as descontinuidades são placas paralelas que possuem uma abertura hidráulica e, adotando a lei cúbica,
em conjunto com a lei de conservação de massa, é possível, então, construirmos um sistema de equações lineares, onde as incógnitas serão as cargas hidráulicas internas do modelo, mas tendo as condições de contorno, as cargas hidráulicas externas conhecidas, nós podemos resolver esse sistema de equações lineares e assim resolver o fluxo do modelo de rede de fraturas discretas. Então, com o código que foi programado, foram realizadas 200 simulações do maciço de Anfangô. E a condição de contorno adotada, ela tentou representar o fluxo de água do interior do maciço para uma face de um talude livre. Então, vocês podem observar aqui as cargas hidráulicas assumidas no contorno do modelo, mas teve uma face que não teve carga hidráulica imposta, que seria a face livre do talude nesse maciço. Das simulações, de cara, foi constatado que dessas descontinuidades do modelo rede de fraturas discretas, apenas algumas delas terão de fato fluxo, enquanto que outras não terão fluxo. Isso não significa que essas descontinuidades estejam secas. Elas apenas não têm fluxo pelo fato de que são terminações mortas ou descontinuidades que se encontram isoladas no meio do modelo. É claro que pensando no sistema de DHP, o interessante é estar interseccionando as descontinuidades que apresentam fluxo. Mas dentro do grupo das descontinuidades com fluxo, existe um subgrupo de descontinuidades que possuem um fluxo bem elevado. Aqui é assumido como maior que o dobro do fluxo médio nas descontinuidades do perímetro do modelo. A essas descontinuidades demos o nome de descontinuidades dominantes, e elas se tratam da espinha dorsal do fluxo de água dentro do maciço rochoso fraturado. E é claro, são as descontinuidades que temos um interesse muito grande de estar cruzando com o sistema de drenos horizontais profundos, para daí sim você obter uma eficiência muito grande do sistema de DHP, gerando uma redução significativa de poro-pressão no interior do maciço rochoso. Então, durante essas 200 simulações, no decorrer delas, foram instalados sistemas de DHP virtuais com diferentes orientações no plano horizontal. E para cada orientação foi calculado o comprimento médio do DHP para estar interseccionando as descontinuidades que têm ou não têm fluxo, qualquer uma delas, o grupo das descontinuidades que de fato tem fluxo, assim como as descontinuidades que nós chamamos de dominantes, né? E aqui eu estou mostrando o resultado desse comprimento médio do DHP em gráficos que, como vocês podem observar, faz um contorno de 360 graus, certo? Então, esses gráficos mostram o comprimento médio do DHP para estar interseccionando qualquer descontinuidade, as descontinuidades que possuem algum fluxo e as descontinuidades de fluxo dominante. Bom, o que nós observamos no gráfico da esquerda é que o comprimento médio do DHP para as descontinuidades que tem algum fluxo ou qualquer uma delas é relativamente isotrópico e o comprimento médio é pequeno, em torno da ordem de 1 a 2 metros. Agora, para as descontinuidades de fluxo dominante, o DHP ele já apresentou uma anisotropia muito forte com relação ao comprimento médio. Então, nós podemos observar que em uma determinada direção, o comprimento médio teve que ser da ordem de 10 metros, muito superior aos comprimentos médios para descontinuidades que apenas possuem algum fluxo, enquanto que na outra direção, 90 graus de diferença, esse comprimento médio já passa a ser o triplo, da ordem de 30 metros. Agora, pensando em engenharia, o interessante não é analisarmos o comprimento médio do DHP, mas pensarmos talvez no percentil 95, porque o interessante seria termos um valor de comprimento para uma análise de engenharia em que a gente tem uma segurança grande de que aquele comprimento vai de fato estar cruzando a descontinuidade de fluxo dominante. Então, comparando aqui os valores de comprimento médio com o percentil 95, ou seja, aquele comprimento em que 95% das simulações acabou o DHP interseccionando uma descontinuidade dominante, nós podemos observar agora uma diferença muito grande. O valor de comprimento do DHP para o percentil 95 se mostrou bem superior ao valor do comprimento médio e podemos constatar aqui que talvez eles sejam até economicamente inviáveis para servirem como guia, certo? Como orientação para um projeto de sistema de drenos horizontais profundos no maciço de Anfangô. Então, como conclusões desse trabalho, primeiramente, temos que maciços fraturados tendem sim
a apresentar anisotropia no regime de fluxo de água via um complexo sistema de canais internos de percolação, o qual é irrigado por um pequeno grupo de descontinuidades que tem um fluxo muito elevado, que tratam-se da espinha dorsal do fluxo de água no maciço rochoso. Com a aplicação do método DFN, foi constatado anisotropia na orientação e comprimento ideais para um possível sistema de drenagens por DHP no estudo de caso que foi analisado, o maciço de Anfangô. E também ficou evidente de que talvez um eficiente sistema de drenagem possa simplesmente ser economicamente inviável. E pelo fato do DFN ser uma técnica baseada em abordagem estatística, múltiplas simulações são necessárias para evitar interpretações que podem ser equivocadas caso apenas uma única ou algumas poucas análises de percolação sejam efetuadas. E as conclusões obtidas nesse trabalho ressaltam as vantagens do método DFN em comparação com aquelas análises tradicionais de fluxo que assumem o meio como contínuo e com as suas propriedades representadas, sendo representativas, né, do volume elementar representativo do maciço. Essas análises de meio contínuo, embora elas possam apresentar anisotropia de percolação, a gente não irá conseguir analisar os comprimentos de DHP para estar interseccionando essa espinha dorsal do maciço rochoso, porque essa espinha dorsal simplesmente ela não é representada pelos métodos de meio contínuo. Então, segue apresentado as referências bibliográficas desse trabalho. E eu finalizo aqui a minha apresentação. Gostaria de agradecer o convite realizado pelo Comitê Brasileiro de Mecânica de Rochas para estar fazendo esse vídeo e estar disponibilizando no canal do CBMR. E agradeço a atenção de todos que assistiram a apresentação. Muito obrigado.